Hoje no Tome Senso estamos aqui discutindo a questão alimentar. Estamos com Marília Nutti, pesquisadora da Embrapa, o Gervásio Rezende, professor da Universidade Federal Fluminense, e o Cândido Gibrowski, que é do IBASE. Bem, no início do programa eu apresentei aqui uma série de dados até terríveis da fome, dados pela FAO, que é o órgão das Nações Unidas que cuida da questão de agricultura e da alimentação da população. E uma das recomendações desse estudo de 2008 da FAO era exatamente de estimular o crescimento das colheitas regionais, locais. E aí eu vou perguntar para a Marília, esse trabalho que vocês fazem por cruzamento de espécies, né? Fortalecendo as espécies, fortalecendo o valor nutrico dessas... Nutrico é um bom nome, não? Nutricional, desculpe. Dessas espécies, ele é normalmente usado também por essas grandes produções ou não? Como é que é essa relação de aproveitamento da pesquisa da Embrapa? Olha só, nós estamos trabalhando, é um trabalho em rede. E é um trabalho que é muito interessante. Primeiro eu quero dizer que não é só da Embrapa. Nós estamos trabalhando em conjunto com universidades, a gente trabalha... E o que nós estamos fazendo? Eu vou tentar falar de uma forma resumida, que é assim. A gente está trabalhando com arroz, feijão, aipim ou mandioca, macaxeira, abóbora, batata doce, milho. E o que a gente está buscando? A gente quer elevar os teores de ferro, zinco e beta-caroteno ou carotenoides, que é a provitamina A. Por quê? Porque esses são os micronutrientes que são responsáveis pelas deficiências mais sérias, que é a anemia e a carência de vitamina A, que leva à cegueira noturna. E a gente pensou assim, esse projeto a nível mundial, pensa assim, vamos trabalhar com alimentos básicos. Então, começamos assim, fazendo um screening dos bancos de germoplasma da Embrapa, para identificar quais as variedades que têm os maiores teores desses nutrientes. E aí, se identificamos nos primeiros anos 1.000 variedades, 1.500, uma quantidade muito grande, para depois identificar as que tem mais, e cruzando novamente, para que pegar as que tem mais, cruzando mais, para ir aumentando os teores. Mas nós não podemos ter variedades que só tenham teores nutricionais maiores. Nós precisamos que ela tenha boa performance agrícola, maior produtividade, tem que também desenvolver melhor. Porque senão os agricultores não vão querer. Claro. Eles precisam ter tudo isso. Então a gente vai fazendo novamente isso, vai testar em campo, vai plantar novamente. É um trabalho de formiguinha, tem que fazer. Mas esse laço é com o tipo de agricultor menor, então, ou também com depende do cultivo. Na mandioca, nós estamos testando com o agricultor menor. Já no feijão, com o maior. No milho, com o maior. Então, vai depender do cultivo. A Embrapa está fazendo isso, dependendo do cultivo, é quando nós vamos fazer os testes. Entendeu? Esse que é a perspectiva do nosso projeto. Bem, vamos ver economicamente, professor Gervásio. Ela está falando aqui, o maior no caso do feijão. É uma discussão grande com essa coisa da política, do mercado que pode tudo, envolvia, na época, até transgênicos. Então é melhor, é mais econômico no transgênico. Então, essa opção sempre pelo mais rentável, no caso desses exemplos da Embrapa, até será também. Mas você acha que funciona mesmo, ou a lógica do mercado nem sempre vai seguir o que é melhor de alimentação para a população? Olha, eu acho que eu tenho escrito, nos últimos anos, né, me interessado muito sobre uma crítica ao padrão de desenvolvimento agrícola, sobretudo nesse aspecto que poderia absorver muito mais mão de obra, poderia ter uma forma de produção muito mais consistente com esses cultivos, uma produção em menor escala. E não cabe aqui entrar nos fatores que eu tenho apontado que levam a esse padrão concentrador, muita mecanização, uma coisa fantástica, e tudo regado com dinheiro de imposto. Isso eu tenho escrito, tenho feito, mostrando a fonte dos recursos que financiam
todo esse modelo de agricultura. Quer dizer, a distribuição de recursos que o senhor fala de imposto seria o governo. Se dá muito mais para esse grande produtor e não para o pequeno, como diria. Isso viabiliza. O pequeno não precisa de tanto desse recurso. Essa máquina gigantesca de colheita de café, só com financiamento desses fundos públicos, que é o FAT, que vem do imposto do PIS/PASEP, e esses fundos concessionais, como o Banco do Nordeste, a região que eu fui lá no oeste da Bahia, era o Banco do Nordeste que financiava. Todo ano jorra esses recursos. Eu acho que isso podia estar sendo aplicado, eu tenho argumentado, podia ter sido aplicado em muitas outras coisas, inclusive na infraestrutura. Agora, o que eu estou achando a novidade recente é que até esse modelo, quer dizer, a sua conexão muito estreita com esse mundo financeiro internacional, isso desfez para mim, essa crença, esse mito. Quer dizer, vai deixar claro que é algo que tem que, quer dizer, nós temos que nos proteger mais, nós temos que não dá para manter a mesma. Primeiro, porque a recuperação dessa crise não há horizonte, não há horizonte. Não vai dizer que vai ser amanhã. Né? Então, nós entramos de cabeça. Aí todos os governos, o governo Lula, ele começou com antes de ser eleito, havia todas umas políticas, o Cândido sabe, ia mudar para favorecer o mercado interno, embarcou de canoa. Mergulhou de cabeça. Positivo para o Brasil, em determinados momentos, pegar a receita da exportação. Agora, eu acho de soja. O que eu tenho. Primeiro de tudo, eu estou aprofundando a análise atualmente desse mecanismo, dessas conexões. Como que está levando essas sadias, tendo esses prejuízos monumentais, né? E aí, nesse sentido, isso só vai levar a uma defesa maior de uma agricultura mais compatível com esse padrão. Porque a agricultura familiar, por exemplo, ela tem uma natureza muito mais assim permeável, muito mais compatível com esse tipo, ou seja, a crise, de certa maneira, facilita a implementação dessa política que a FAO defende. Eu acho que aí, quer dizer, isso vai ser quase que uma necessidade em face da descrença que essa crise mundial vai gerar, porque era um mito, uma coisa fantástica. O dólar, nosso dólar estava valendo quanto? Quase R$1,60. R$1,50. Isso estamos falando... Claro que é uma coisa fantástica. Estamos falando isso um pouquinho antes, setembro de 2008. Isso, a cada dia é muito diferente. Eu acho isso, eu acho que agora o pessoal de economia agrícola, o pessoal quer dizer, nós vamos ter que nos aprofundar muito mais nesse mundo, nessa realidade, desfazer essa crença né, e ver os riscos de ter embarcado nessa canoa e ter a capacidade de divisar alternativas, caminhos alternativos. Cândido, essa visão do professor é coerente no seu ponto de vista? Realmente vai se conseguir implantar uma atenção maior a essa produção local, regional? Bom, eu acho que como ele diz, a crise é de tal tamanho e desfaz tanto o edifício, né, que se montou, tem muita especulação no meio, muita transferência de renda, né, a gente não tinha dinheiro para certas coisas, vai descobrir agora que botou muito dinheiro em coisas que não estão funcionando mais, né. Então, eu acho que abre condições, só que a passagem não é fácil. A mudança de uma a outra vai nos fazer sofrer muito, porque é recuperar coisas que foram... desde, assim, culturalmente desvalorizadas. A gente já deixou de comer certas coisas, daí não tem mercado para aquilo, você voltar a produzir como? Como é que você vai deixar de comer coisa que a Sadia nos oferece? Então, digamos assim, que elas controlam em carnes e coisas, que inclusive é uma parte do problema alimentar nosso, né? A gente foi barato, etc., mas só isso... pode nos levar a um custo bastante grande recuperar outros tipos de alimentos, né? Inclusive de proteínas, né? Então, nós temos uma possibilidade, mas eu diria, ou olhamos essa crise
com uma crise de um modelo civilizatório, quase assim, no sentido de que o industrializar tudo na vida não dá, não levando em conta o que a natureza pode oferecer, o que nós que somos seres vivos, assim como seres vivos com que lidamos na natureza, também tem condições e limites que daí a gente precisa equilibrar isso, senão a geração futura não terá nada, né? Hoje mesmo, aliás, os jornais publicam que a gente está utilizando no planeta bem mais do que ele pode, quer dizer, em 2030 precisaria 3 planetas, né? Se continuar nesse ritmo. Então é bom essa crise, porque bota por terra e a gente tem que repensar. Assim não dá, nós não vamos ter energia para esse modelo agrícola, porque a agricultura é parte do problema da crise energética e é parte do aquecimento ambiental. Não tem para isso, nós não podemos continuar desse jeito, transportando alimento como se isso não encarecesse. Vamos dizer, quem ganha transportar? No debate que fizemos lá aquela vez, eu dizia, quem ganha importar fruta do Chile e exportar etanol para eles? Nós somos um grande pomar nesse país, né? Por que importar de lá? E quem ganha nessa? Não é evidente que não é o produtor daqui, não é o produtor de lá, é que está no meio. Quer dizer, a montagem desse mecanismo de mercado, seja especulativo, seja mesmo os atores reais, é uma montagem para dar lucro no meio, não para esses. A concentração na distribuição aqui alimentar no Brasil, nós não discutimos isso, mas 50% ou mais do mercado está na mão de 3 redes. Pão de Açúcar, Walmart e Carrefour. Todas multinacionais hoje. O que nós vamos fazer nessa crise? Não se fala delas, se deu algum problema lá dentro. Sabe da Sadia, porque essa se soube. Porque estava jogando com dólar. Mas esses aí, quanto alimento importado entrou por causa dessa concentração que destrói a agricultura aqui também, destrói a produção local, porque traz, sei lá da onde, mais barato, né? Produto de qualidade inferior, etc., mas é mais barato. E quem vai no supermercado compra o mais barato, né? O critério do mais barato não quer dizer qualidade, de jeito nenhum. E não quer dizer sustentabilidade, né? Não quer dizer segurança alimentar a longo prazo. Agora que a gente vê o problema. E agora que dá essa desregulação, vai comprar o quê? Daqui a pouco não tem nem alimento para comprar. Não é não ter dinheiro que foi a crise, começou assim, né? O preço subiu. Mas daqui a pouco não tem o que comprar. O mecanismo de produção. Porque como o lucro que comanda a organização desta produção, cara, deixa de plantar, né? Deixa de produzir, e daí? O que vai ser? Então, nós vamos sofrer, eu insisto, nós vamos sofrer, nós temos resistências, porque isso valoriza um setor que foi marginalizado, deixado de lado, mas não quer dizer que essa mudança se faça, assim como se montou um sistema durante 30, 40 anos, para desmontá-lo nós vamos levar, talvez não 30, 40, mas é uma coisa de uma geração. Bem, vamos a mais um intervalo, vamos ver se nesse último bloco a gente consegue falar coisas mais esperançosas e propostas para melhorar essa situação. Até já.